dia, pessoal, tudo bem? O tema da aula de hoje é resolução de equações do primeiro grau, tá? Essa é a primeira aula de algumas aulas que a gente vai ter para resolver equações. Ah, Na aula de hoje, a gente vai usar o princípio aditivo da igualdade para poder resolver equações mais simples, tá? Conforme passar o tempo, a gente vai tendo equações um pouco mais complexas, ok? Bora lá? Bom, o princípio aditivo da igualdade garante que, ao adicionarmos ou subtrairmos o mesmo número dos dois membros de uma igualdade, obtém-se outra sentença que ainda é uma igualdade. Bom, olha o exemplo aqui. Imagina que aqui eu tenho uma balança, né? E do lado esquerdo dessa balança eu tenho 8 quadradinhos, 6 verdes e 2 laranjas. E do lado direito eu tenho também 8 quadradinhos, um verde e 7 laranjas, tá? Considerando que esses quadradinhos têm o mesmo peso, essa balança estaria em equilíbrio, ou seja, eu tenho uma igualdade aqui. Se eu acrescentar 3 cubos laranjas em cada um dos lados da igualdade, né? Então, ao invés de eu ser 6 mais 2, eu vou ter 6 mais 2 mais 3. E no caso do lado direito, eu também vou ter 1 mais 7 mais 3. O que vai acontecer? Eu vou ter 11 aqui e 11 quadradinhos aqui. Bom, se aqui eu tinha que 8 é igual a 8, ou seja, 6 mais 2 é igual a 1 mais 7, aqui eu tenho que 11 é igual a 11, ou 6 mais 2 mais 3 é igual a 1 mais 7 mais 3. Ou seja, pessoal, a minha igualdade aqui, que era verdadeira, tá? 8 igual a 8, continua sendo verdadeira. Então, é isso que garante o meu princípio aditivo, tá? Que se eu somar o mesmo valor dos dois lados da igualdade, eu continuo tendo uma igualdade. Se eu subtrair o mesmo valor dos dois lados da igualdade, eu também continuo tendo uma igualdade verdadeira, ok? Então, é baseado nesse princípio que eu vou encontrar uma estratégia, ou uma nossa primeira estratégia para resolver equações polinomiais do primeiro grau, tá? Então, vamos ver como que acontece. Então, eu tenho essa equação aqui, x menos 1 é igual a 8. É claro que se eu perguntasse para vocês que número que subtraído 1 dá 8, a maioria de vocês diria 9. Estaria correto. Só que a proposta é aplicar esse princípio aqui, tá? Bom, a gente diz que a gente quer isolar o x. O que é isolar o x? Deixá-lo sozinho. No final, eu quero encontrar uma igualdade da seguinte forma: x igual a algum número. Então, aqui eu tenho x menos 1 igual a 8, eu preciso que esse 1 aqui, ó, desapareça daqui. Então, eu vou pensar na operação inversa de menos 1, ou no oposto de menos 1. Qual que é o oposto de menos 1? Ah, o oposto de menos 1 é mais 1. Então, eu vou somar mais 1 dos dois lados da igualdade. Ok? Bom, se eu somar o mais 1 dos dois lados da igualdade, o que vai acontecer é que 1 menos 1, isso dá zero. Então, eu não preciso representar esse menos 1 mais 1. Ok? Então, passaria a ter x igual a 8 mais 1. Bom, agora o meu x está isolado. É justamente o que eu queria. Eu queria eliminar o termo numérico daqui. Principalmente porque eu não consigo somar termo numérico com termo algébrico. Então, é importante eu deixar que esse 1 tivesse do lado esquerdo junto com o x. Tá? Bom, então quer dizer que eu saí dessa expressão x menos 1 igual a 8 e cheguei numa expressão x igual a 8 mais 1. Se eu parar para analisar, né, da primeira linha para a terceira linha, o que aconteceu? Quem mudou de lado? Bom, o x estava do lado esquerdo, permaneceu do lado esquerdo. O 8 estava do lado direito, permaneceu do lado direito. Então, na verdade, quem mudou de lado foi o número 1, tá? O número 1 estava do lado esquerdo, passou para o lado direito. Porém, ele foi para o lado direito com a operação invertida. Ele estava subtraindo do lado esquerdo, ele passou para o lado direito somando, tá? Lembra que a gente fez alguns probleminhas utilizando operações inversas? A gente vai usar muito essa ideia nas resoluções das equações. Bom, baseado nisso daqui, eu posso entender que esse menos 1 mais 1 aqui, ele pode ser omitido. Ou seja, eu não preciso representar esse mais 1 menos 1. Então, eu posso sair da primeira linha para a terceira linha, tá? Pensando de forma bem prática
que o número que está subtraindo do lado esquerdo foi para o lado direito somando. Resposta final, x é igual a 9, como nós já esperávamos, tá? Bom, de forma bem prática, pessoal, a gente pensa assim. Eu tenho x menos 1 igual a 8. O x e 1, eu não posso fazer essa operação de subtração, tá? Termo algébrico, eu só somo ou subtraio com termo algébrico, e desde que eles sejam semelhantes. E termo numérico, eu somo ou subtraio com termos numéricos, desculpa. Eu só vou somar ou subtrair se eles estiverem do mesmo lado, tá? Então, ó, resumindo, termo algébrico eu só somo ou subtraio com outro termo algébrico, se ele for semelhante, e termo numérico eu só somo ou subtraio com outro termo numérico, tá? Melhorando a minha fala. Bom, então, toda vez que eu tiver do mesmo lado um termo algébrico e um termo numérico, eu vou pegar esse termo numérico e vou passá-lo para o outro lado. Porque se ele estiver no outro lado, com o número 8, eu vou poder fazer essa operação. Só que eu não posso esquecer, toda vez que eu mudo um número de um lado, ele vai para o outro lado com a operação inversa. Então, olha só, o que vai acontecer aqui com a animação, ó. O 1 saiu do lado esquerdo, que estava subtraindo, passou para o lado direito, somando. Já o x ficou sozinho aqui. A gente chama isso de isolar o x, tá? Isolar, né? Falando no momento de isolamento social, eu estou isolando o x, deixando sozinho. Ok, pessoal? Bom, isso daqui eu estou chamando de forma prática, porque, na verdade, não existe isso de um número estar de um lado e migrar para o outro, tá? Igual aconteceu aqui. O que acontece é que, quando eu quero eliminar um número de um lado, eu adiciono o seu oposto dos dois lados da igualdade e aí vai ter um cancelamento, né? Porque eu vou ter uma soma de números opostos, nós aprendemos que a soma de números opostos é igual a zero e zero é elemento neutro da adição. Ok? Então, é isso que acontece na prática formal, na matemática, tá? Só que na prática, na nossa prática do dia a dia, a gente não fica colocando, somando o mesmo termo dos dois lados da equação. A gente simplesmente diz que um termo que está subtraindo de um lado, ele pode ir para o outro lado da igualdade, somando, tá? E aí eu chego na mesma resposta. Bom, comparando a solução prática com a solução formal, tá? A gente percebe que a gente reduziu em uma linha a nossa solução, tá? Vale a pena fazer isso? A maioria das pessoas acredita que sim, tá? E eu vou fazer desse jeito com vocês, tá? Mas nada impede vocês incluir essa linha e fazer esse processo aqui e utilizar do princípio aditivo da igualdade. Vamos ver um outro exemplo aqui, exemplo B. Eu tenho 3x é igual a 4 mais 2x. Observe que 4 e 2x eu não posso somar esses termos, certo? Ok, se eu não posso somar esses termos, eu vou ter que pegar o 2x e sumir com ele daqui. Por quê? Ele não soma com 4. Termo algébrico só soma com termo algébrico. Então, para sumir com um 2x, eu preciso somar ele com seu oposto, certo? Quem que é o oposto de 2x? É o menos 2x, tá? Então, o que eu vou fazer é somar o menos 2x dos dois lados da igualdade. Com isso, o 2x menos 2x fica sendo igual a zero. E aí eu passaria a ter 3x menos 2x igual a 4. Novamente, eu não preciso representar essa operação aqui, já que a soma disso é igual a zero, que é o elemento neutro da adição. Então, eu posso, novamente, omitir isso daqui. Então, se eu saio daqui e venho direto para cá, eu percebo que o 3x estava do lado esquerdo e permaneceu do lado esquerdo, o 4 estava do lado direito e permaneceu do lado direito, mas o 2x mudou de lado. Ele estava do lado esquerdo, agora está do lado... Ele estava do lado direito, agora está do lado esquerdo. Bom, o que aconteceu é que aqui, não vou falar da esquerda e do lado direito, mas sim primeiro e segundo membro, tá? Para ficar mais formal um pouquinho. Então, no segundo membro, o 2x está somando. No primeiro membro, ele está subtraindo. Mudou o quê, pessoal? A operação. Então, eu estou trabalhando novamente com a operação oposta da adição, que é a subtração. Agora que eu tenho 3x e 2x do mesmo lado da igualdade, eu posso fazer essa operação. E nós aprendemos que nós podemos somar ou subtrair termos algébricos desde que eles sejam semelhantes, ou seja, tenham a mesma parte literal. Quando eles têm a mesma parte literal, eu repito, conservo a parte literal e faço a subtração com os coeficientes numéricos. Então, 3 menos 2 é 1.
tá? Eu posso representar um x aqui ou diretamente só o x, tanto faz. Tá? Um elemento da multiplicação, não preciso representá-lo aqui. Conclusão, x é igual a 4, tá? Então, novamente, vamos pensar aqui. Apliquei o princípio aditivo. Eu somei o 2x menos 2x dos dois lados para poder cancelar esse 2x do lado direito, já que ele não soma com 4. E aí apareceu um 2x do outro lado. Mas apareceu do lado que tem um 3x, e aí eu posso fazer essa operação aqui. Tá? De modo geral, pessoal, a gente tem sempre que tentar fazer o seguinte: manter os termos algébricos juntos de um lado e os termos numéricos do outro. Porque se você agrupa os termos numéricos de um lado e os termos algébricos do outro, né, primeiro e segundo membro, a gente acaba podendo reduzir essas expressões, né? Porque igual eu tenho aqui, ó, tem dois termos algébricos, eu reduzi para um só, tá? Quando eu tiver a equação inicial, eu tinha do mesmo lado termo numérico e algébrico, eu não posso fazer essa operação. Tá? Geralmente, eu vou deixar os termos algébricos do lado esquerdo e os termos numéricos do lado direito. Eu vou fazer essa separação. Mas a ordem direita e esquerda, ou primeiro e segundo membro, não importa. O importante é que os termos algébricos ficam de um lado, isolados de um lado, e os termos numéricos isolados do outro. Tá? Agora, vamos para a resolução prática dessa equação. Eu tenho 3x igual a 4 mais 2x. Esse 2x não pode somar com 4, então eu vou arrumar um jeito de tirá-lo do lado direito e passá-lo para o lado esquerdo, com a operação inversa. Qual que é a operação inversa de somar 2x? Subtrair 2x. Aí eu passo a ter 3x menos 2x, isso é igual a 1x, ou simplesmente x, que é igual a 4. Cheguei à mesma solução. Ok? De modo prático, dizemos que sempre que um termo algébrico ou numérico, tanto faz, muda de lado da igualdade, a sua operação é invertida. Ou seja, se ele está somando de um lado, passará para o outro, subtraindo. Ou se ele estiver subtraindo de um lado, passará para o outro, somando. Ok? Bom, vamos ver agora aqui algumas resoluções com mais termos. Agora eu tenho 4 termos aqui. Observe que 4x eu não posso somar com 2 e 3x eu não posso somar com 5. Eu chamo isso de organizar a equação. Ou seja, eu vou separar termos algébricos dos termos numéricos. Então, para isso, o 2 positivo vai para o lado direito, com a operação inversa de somar 2, que é subtrair 2. O 3x vai para o lado esquerdo, com a operação inversa de somar 3x, que é subtrair 3x. Aí eu passo a ter essa igualdade. Tá? Destaquei em vermelho os termos que eu vou mudar de lado. Vocês vão ver que eu mantive esse padrão. Toda vez que o termo eu vou mudar de lado, eu mantenho ele vermelho. Tá? Bom, agora eu posso fazer redução. 4x menos 3x é x. Ou 1x, tanto faz. 5 menos 2, 3. Encontrei a minha solução aqui. Mais um outro exemplo. 7x menos 3 igual a 5 mais 6x. Bom, novamente, o termo algébrico eu vou manter do lado esquerdo. Então, esse 6x eu vou passar para o lado esquerdo. E o menos 3 eu vou passar para o lado direito. Lembrando sempre que, pessoal, isso aqui é um modelo prático. Porque se eu fosse resolver isso teoricamente, eu escreveria assim, ó, 7x menos 3, né? Vou pôr aqui, ó, 5 mais 6x. Eu quero sumir com 3 aqui, então adiciono 3 aqui e adiciono 3 aqui. Eu quero sumir com mais 6x aqui, eu vou fazer o menos 6x aqui e o menos 6x aqui. Então, olha como é que fica extensa a minha resolução. Está correto? Está corretíssimo. Só que ela vai ficar extensa, porque aí eu vou cancelar isso com isso, e vou obter 7x menos 6x igual a 5 mais 3. Só que o meu objetivo não é ficar usando o princípio assim toda hora, tá? Para não estender demais as minhas contas. A minha ideia é um pouco mais prática. É simplesmente pegar esse termo que está desse lado, passar para o outro, para ele poder somar ou subtrair com 5, pegar o 6 e passar para o outro. Então, ó, o menos 3 vai passar para a direita como sendo mais 3 e o mais 6x vai passar para a esquerda como sendo menos 6x. Aí eu posso fazer as operações. Termos algébricos isolados de um lado, 7x menos 6x é 1x, 5 mais 3 é 8. Tá? X é igual a 8. Observação. Após resolver uma equação, foi o que a gente está fazendo, resolvendo equações, descobrindo o valor de x. Tá? Podemos substituir o valor encontrado, raiz, isso que é a raiz da equação, na equação original. E, assim, confirmar se o nosso resultado está correto. Esse procedimento é chamado de verificação, ou conhecido como verificação. Tá? Então, por exemplo, na letra C, eu vou pegar o valor do x que eu achei, x igual a 3, e vou substituir no lugar do x o número 3.
Então, vou passar a ter essa igualdade aqui, ó, 4 vezes 3, lembrando que 4x é 4 vezes x, 4 vezes 3 mais 2, igual a 5 mais 3 vezes 3. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desenvolver essas contas. 4 vezes 3, 12, 3 vezes 3, 9, 12 mais 2 dá 14 e 5 mais 9 também dá 14. Se eu encontro uma igualdade verdadeira, então a minha resposta está correta. X igual a 3 é sim a raiz ou solução da minha equação. Tá? Vou verificar agora o x igual a 8 nessa equação aqui. Então, onde tem x, eu vou colocar 8. Então, vai ficar 7 vezes x, fica 7 vezes 8. Menos 13 igual a 5 mais 6 vezes x, 6 vezes 8. 7 vezes 8, 56. 6 vezes 8, 48. 56 menos 3 dá 53. 5 mais 48 dá 53 também. Toda vez que eu chego numa igualdade verdadeira, a gente garante que o valor substituído é a raiz da equação. Nós vimos isso na última aula. Tá? Bom, a proposta agora é que vocês façam o exercício 25, da letra A à letra I. Dê um pause no vídeo, tá? Faça os exercícios e depois venha conferir as suas respostas. Espero que todas elas com bastante sucesso, tá? Vocês vão observar que essa questão 25, ela envolve outras letras que não até a letra I. Mas eu quero que nesse momento vocês façam só até a letra I. Ok? Então, dê um pause agora e tente fazer. Bom, considerando que vocês já fizeram, tá? Eu vou fazer a correção agora, tá? Nas 3 primeiras eu vou usar o princípio aditivo. Nas outras a gente vai usar mais um modelo prático, que eu acredito que seja melhor para a gente, tá? Nada impede vocês continuarem usando o princípio aditivo. Então, olha só. Nesse caso aqui, eu não posso somar o x com 2, então eu preciso que esse 2 desapareça daqui. Quem é que somar a 2 dá 0? Menos 2. Então, vou somar, ou vou subtrair menos 2 dos dois lados da igualdade. Após fazer isso, né, eu vou cancelar esse 2 com esse 2, eu vou ficar com a equação x é igual a 20 menos 2. Por que eu deixei o menos 2 vermelho? Para lembrar que o 2 que está somando de um lado passa para o outro lado subtraindo. E aí eu faço 20 menos 2, que é 18. Resolvi a minha equação. Tá? Nessas equações mais simples, eu não vou ficar fazendo a verificação, não. Tá? Vou deixar para as mais complexas. A mais 15 igual a 30. Outro detalhe interessante. Nos meus exemplos, geralmente, né, eu uso a letra X. Muitos livros didáticos usam a letra X. Outros gostam de, pelo menos nesse momento introdutório, mudar a letra para vocês perceberem que essas letras todas representam incógnitas. Tá? Pode ser X, pode ser A, pode ser B, tanto faz a letra. Tá? Mas vocês vão ver que com o tempo a letra X ela vai se sobressair em relação às outras, apesar de vocês poderem usar qualquer letra. Então, A mais 15 é igual a 30. Então, eu preciso que esse 15 saia daqui. Então, eu vou subtrair 15 do lado esquerdo e do lado direito. Com isso, eu vou conseguir cancelar esse 15 do lado esquerdo, sobrando apenas o A. O A está isolado. 30 menos 15 é igual a 15. Novamente, por que eu deixei o 15 negativo? Para mostrar para vocês que o 15 positivo estava do lado direito e ele aparece aqui do lado esquerdo, estava do lado esquerdo e aparece aqui do lado direito com a operação inversa. Ok? Y menos 8 é igual a 12. Então, eu preciso sumir com esse 8 aqui. Ele está subtraindo de um lado, ele vai passar a ter um 8 somando dos dois lados da igualdade. Assim, eu cancelo esses 8. Sobra y igual a 12 mais 8. De novo, então, subtraindo do lado esquerdo, passo para o lado direito, somando. 12 mais 8 é 20. Tá? A partir da letra D, eu já faço o modelo prático. Eu tenho um menos 7 que está subtraindo do lado esquerdo, ou primeiro membro, eu vou passar ele para o segundo membro, ou para a direita, com a operação inversa de subtrair 7, que é de somar 7. Destaquei em vermelho aqui, tá? Aí agora eu tenho 7 mais 7, resposta M igual a 14. Letra E, eu preciso que o mais 30, ou o 30 que está somando do lado esquerdo, o primeiro membro, vá para o lado direito, ou o segundo membro. Ele vai com a operação inversa de somar 30, que é subtrair 30. Por isso que ele está em vermelho, tá? O meu T vai ser igual a menos 1, menos 30, que é menos 31. Letra F. Agora, nesse caso em particular, pessoal, olha só, eu preciso que os termos algébricos fiquem do lado esquerdo. O 5x já está, mas o 4 não. Então, ele vai passar para o lado esquerdo. Lembrando que, quando não há sinal, eu posso colocar um sinal positivo aqui. Então, é como se ele estivesse somando desse lado. Então, ele vai passar para o lado de lá, subtraindo. A mesma coisa vai acontecer com menos 8. Ele está subtraindo e vai passar para lá, somando. Eu vou mudar as operações. Então, nesse caso, em particular, na letra F, eu vou fazer duas mudanças simultâneas. Tá? O 4x que estava somando do lado direito, ou do segundo membro, passa para o primeiro membro, lado esquerdo, subtraindo.
O 8 que estava subtraindo do lado esquerdo passa para o lado direito, somando. Agora eu vou fazer a operação de 5x menos 4x, que é 1x. Isso é igual a 8. X é igual a 8. Lembrando que nos outros casos eu não fiz questão de ficar colocando 1 não, tá? Esse eu coloquei só para mostrar. Tanto faz eu escrever um x como x, tá? Ou seja, toda vez que aparecer um, ignore ele. Letra G, de novo eu vou precisar fazer duas mudanças. Eu preciso que esse 7 que está somando passe para o outro lado subtraindo, e esse 7 que está somando, ou 7x está somando, passe para a esquerda subtraindo, tá? É isso que vai acontecer. Por quê? Porque aí eu aproximo o 7x, né? Eu deixo os termos algébricos do lado esquerdo e o termo numérico do lado direito. Eu faço a operação 8x menos 7x, que é x, e isso é igual a menos 7, tá? 12a menos 9 igual a 11a. Esse menos 9 aqui vai passar para a direita somando, tá? O mais 11a vai passar para a esquerda subtraindo. Sempre mudando a operação, tá? 12a menos 11a é a, e a igual a 9. Aqui, por fim, vai acontecer aqui desse 3 que está somando ir para o lado direito, subtraindo, e esse 14 que está somando passa para o lado esquerdo, subtraindo. Eu vou passar a ter 15m menos 14m, isso é igual a m, m igual a menos 3. Ok? Então, a gente finaliza aqui. Eu acho que agora vai aparecer quais eram as questões, que eu esqueci de jogar isso lá para cima, né? Essas foram as questões que nós fizemos, da letra A à letra I, tá? Na próxima aula a gente vai aprender outro princípio para finalizar essa questão. No mais, pessoal, o que eu tenho para pedir para vocês é que vocês não tenham um bom dia, mas vocês façam um bom dia, tá? Depende muito mais de vocês do que vocês pensam, tá? Muito obrigado, que vocês tenham um excelente dia. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.